Vamos lá agora estudar o sinal da função. Estudo do sinal da função afim. Estudar o sinal da função afim é estudar quando a função afim é igual a zero, quando é que ela é maior do que zero e quando ela é menor do que zero. E para isso, inicialmente, nós vamos aprender a calcular a raiz da função afim. E a raiz da função afim é encontrar o x que faça com que y seja igual a zero. Então, por exemplo, vamos imaginar a função y igual a 2x mais 2. Achar a raiz da função é achar quem é x para que y seja zero. Então, o que a gente vai fazer? Simples. Nós vamos substituir o zero na função. Substituindo o zero na função, nós temos 2x mais 2 igual a zero. O 2 que está aqui, eu vou fazer ele passar para o lado de lá. E quando ele passa para o lado de lá, ele vai passar com o sinal trocado. Então, 2x igual a menos 2. O x, então, será... Bom, se o 2 está aqui multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, é menos 2 por 2. E menos 2 por 2 é igual a menos 1. Ou seja, quando x for igual a menos 1, isto significa que y é igual a zero. Com essa informação agora, isso nos permite desenhar o gráfico ainda de uma forma mais simples. Porque o que é que eu tenho aqui agora? Rapidamente eu posso fazer o gráfico desta função y igual a 2x mais 2. Porque eu já tenho um par aqui. Eu tenho um par y igual a zero e x igual a menos 1. Então eu tenho esse par aqui, x menos 1, que é este, com y igual a zero. E outro par que eu tenho é que menos 1, olha eu errando aqui. Menos 1, x é menos 1, então menos 1 é aqui. Então eu tenho aqui o par menos 1. E eu tenho, pela informação aqui do do b da função afim, que ele vai passar no 2. Conectando esses dois pontos, então eu tenho... Peraí, não saiu bom não. Passar justamente ali no 2. Que aqui é a função y igual a 2x mais 2. O que eu posso dizer sobre os sinais dessa função? Muito simples. O que eu posso afirmar? Bom, eu posso afirmar que neste ponto aqui, y é igual a zero. O que eu posso afirmar sobre todos esses pontos aqui? Bora, todos esses pontos estão do eixo do x para cima, que é justamente onde o y é positivo. Então, todos esses pontos daqui para cima são y positivo. E quando é que esses y são positivos? Quando todos esses x são esses x daqui. Então, daqui para cá, ou seja, deste ponto onde y é zero para cá, eu tenho que y é positivo. E desses pontos para cá, y é negativo. Por que esse y aqui é negativo? Porque esse y representa este número aqui, que eu não sei quem é, mas que eu sei que é um número negativo, porque ele está abaixo da origem desse sistema, desse gráfico cartesiano, que a gente sabe que abaixo desse zero, esses números são negativos. Então, esta função será negativa deste ponto para cá, que é quando esse y vai ser menos alguma coisa, e o x também é alguma coisa. Então, eu tenho esse x e esse y que fazem com que esta função seja negativa nesse pedaço, e é positiva nesse pedaço. Vou fazer aqui outro exemplo. Vamos imaginar aqui uma função y igual a menos 4x mais 16. Como é que eu acho o zero dessa função? O zero dessa função é encontrar o x que y é zero. Então eu vou igualar esta função a zero. Como é que eu resolvo isso? Bom, se eu tenho um 16 aqui desse lado, eu vou jogar para o lado de lá. Então, menos 4x igual
a menos 16. Vou buscar para menos 1, para poder tirar o sinal de menos daqui do x. Então fica 4x igual a 16. X igual a 16 por 4, porque o 4 está multiplicando, ele desce dividindo. Logo x igual a 4. Com isto, vamos fazer o gráfico. Y, x. 1, 2, 3, 4. Então eu sei já que este x é 4, que é este ponto aqui. Além disto, eu sei que y é 16. Então neste ponto aqui, mais em cima, né, se fosse proporcional, naquele ponto ali, y é 16, que é quando o x é 0, que é justamente quando o x é 0 que está em cima do eixo y. Então qual é a função? A função é a linha que liga esses dois pontos. Então esta aqui é a função y igual a 4x mais 16. Como é que a gente faz o estudo do sinal desta função? Bom, conforme já vimos, neste ponto aqui, y é igual a 0. Ou seja, a função não é nem positiva nem negativa. Essa função é nula. O que acontece do 4 para cá? Ou seja, se o x for 5, se o x for 6, se o x for 7, se o x for mais infinito, o que está acontecendo com o valor de y? Bom, o valor de y está abaixo da origem, que é esse ponto aqui, onde o ponto é 0. Então, se esses pontos estão abaixo do 0, então isto significa que todos esses pontos à direita do 4, y é negativo, é menor do que 0. E todos os pontos à direita, y será positivo, será maior do que 0. Você pode também fazer essa análise sem necessariamente usar o gráfico completo. Por exemplo, y igual a, vamos lá, 3x menos 21. Qual é o zero dessa função? É 3x menos 21 igual a 0. 3x igual a 21, x igual a 21 por 3, x igual a 7. Então eu posso fazer apenas o eixo x e dizer, olha, aqui é o 7 e aqui que essa função vai cruzar o meu eixo x. Como esta função é crescente, porque o a é maior do que 0, eu sei então que a função é assim. O que eu posso dizer agora sobre os sinais dessa função? Eu posso dizer que nesse ponto y é 0. Daqui para cá, ou seja, do x, 7, 8, 9, 10, 11 para cá, o que acontece? O y é maior do que 0, ou seja, a função é positiva. E do lado de cá, y é menor do que 0. Outro exemplo, vou fazer aqui um traço. Y igual a menos meio x mais 4. Qual é o zero desta função? É menos meio x mais 4 igual a 0. Menos meio x igual a menos 4, que multiplica por menos 1. Opa! Por menos 1. Então temos 1 meio x igual a 4. X igual a 4 sobre 1 meio. X igual a 4 vezes 2 sobre 1. X igual a 8. Então isto significa que, nesse caso eu tenho agora que o a é negativo. Se o a é negativo, se a função é decrescente, opa, tinha que passar ali no 8. Se a função é decrescente, ela tem que fazer isto. O que eu posso dizer sobre os sinais dessa função? Aqui, y é igual a 0. Ou seja, a função é nula. Ela não é nem positiva nem negativa. Qualquer x que esteja para o lado de cá faz com que o valor de y seja menor do que 0. E qualquer valor para x para o lado de cá significa que y é menor do que 0. Vamos aqui fazer um exemplo de um gráfico que eu ainda não dei de exemplo,
que é uma função afim especial, que é a função constante. É bem simples na realidade o gráfico, mas vamos aqui explicitar ele como é feito. Ora, se a função é y igual a 4, significa que da nossa função afim y igual a x mais b, e eu tenho como função afim y igual a 4, ou seja, y igual a 4. Então, isto significou que neste exemplo de função, x foi 0. Para que a multiplicação de 0 vezes a anule esse componente e a gente fique somente com o coeficiente linear, que é 4. Então, o que, é que a gente aprendeu sobre o coeficiente linear? É o ponto onde cruza o eixo y. 1, 2, 3, 4. Então, é aqui que a função constante vai cruzar. E como esta função é constante, significa então que independente do valor de x ser maior ou menor, y sempre será 4. Então a função afim y igual a 4 é assim. Ou seja, é uma reta horizontal ocupando todo o espaço do eixo. Porque independente qual seja o valor de x, o valor de y sempre será igual a 4. Se eu tiver uma função afim y igual a menos 13, o que nós teremos? Nós teremos lá nessa cidade um cidadão matemático onde menos 13, onde ele poderá representar a função afim desta empresa que funciona em um determinado lugar e cuja função dela, por exemplo, seja igual, y igual a menos 13. Então, independente dos valores de x serem 1, 7 ou 8, ou menos 1, menos 7 ou menos 8, o valor de y sempre será igual a menos 13. É isso.